Vimos recentemente a história de um coelho que comoveu e fez muita gente se revoltar. Até porque na internet todos somos empáticos e revolucionários, né? Mas, caso essa revolta tivesse ido em diante, poderiam ter grandes mudanças na nossa sociedade, em valores e até no nosso estilo de vida. Mas especificamente em duas grandes bolas de neve. Se perguntando o que mudaria, fica por aí. Olá, eu sou o PhD. Seja muito bem-vindo ao Como Vai a Vida, o canal com a sua pequena dose semanal de lucidez. No vídeo dessa semana eu vou estar falando sobre aí as duas bolas de neve sociológicas e mudanças realmente na sociedade que poderiam ter tido com o vídeo do Ralph, o coelho. Eu não vou passar o vídeo aqui porque apesar de ser uma propaganda conscientizadora, o YouTube é meio maluco, então poderia dar flag em algum vídeo meu e... Bom, aí que eu não cresço de vez. Se você já gostou do tema em que você pensa adiante em notícias atuais ou até em significado de histórias e até mesmo feriados, se liga nessa playlist que eu vou deixar no izinho. E agora eu sempre confundo. Vocês sabem onde fica o izinho, um dos dois lados, não, eu sempre confundo. Bom, comecemos aqui com uma que seria mais provável de acontecer, que é a seguinte. Já que a gente está falando sobre testes de produtos cosméticos em animais, que são coisas que absolutamente não são triviais, a menos que você seja uma modelo de Instagram, aí é seu ganha-pão. Bom, claro que não é trivial, mas esse talvez, se tivesse ido adiante, poderia ter sido o estopim para um movimento, por exemplo, boicote de maquiagem e alguns produtos cosméticos menos importantes que não realmente façam parte da higiene pessoal. Esse estopim do Ralph é exponencializado por essa conscientização em massa, talvez pudesse ser a ignição que faltava para o combustível de outros movimentos, como algumas vertentes feministas que dizem que as mulheres não precisam de maquiagem e têm valor natural, ou talvez até alguns valores que digam que todas as pessoas têm os seus próprios pontos à frente naturalmente, e a gente deveria mais valorizar as pessoas como elas são naturalmente. Isso talvez abdicaria não só maquiagem, mas talvez muitos produtos cosméticos, praticamente todo produto cosmético que não fosse de higiene, e talvez até algumas coisas como diminuição em cirurgia plástica e procedimentos estéticos dessa forma. Uma breve posição contra, assim, de quem é feio naturalmente. Bom, por mais que não sei se eu tenho direito de dizer isso ou não, existem sim pessoas bonitas e feias naturalmente no mundo. E é justamente essa ideia de que, por exemplo, muitos homens defendem que a maquiagem deveria ser ilegal porque mente quem você realmente é, faz até uma mocreia parecer decente, umas coisas assim. Existe gente que se esconde assim atrás de uma máscara de 2 centímetros de espessura de base, mas se esconde. Fazer o que, né? Literalmente tudo que você faça vai ter gente a favor e gente contra. Se você é a favor aí das pessoas mais ao natural, ou prefira que as pessoas se sejam mais ao natural, bom, talvez até faça sua própria parte nessa ideia e já poste vídeos ou fotos em suas redes sociais sim. Aí, por exemplo, dá pra ver que eu tô cheio de espinha e não vou fazer nada não, porque além de ser da preguiça, contribui para o movimento. E a segunda bola de neve que eu tô falando aqui é uma talvez um pouco mais extrema, em que, exatamente por estarmos falando de algo meio doloroso, né? Em animais, sugira que as pessoas se tornem mais veganas com o tempo. Mas no sentido em que nós temos que pensar primeiro numa certa questão. Suponhamos que seja algo realmente trivial e essencial, assim como remédio, testes de remédios, ou talvez até a própria vacina do Covid aí, ou então a alimentação, realmente. Nesse quesito,
mais importante, que realmente valeria a pena o teste em animais, a gente teria que pensar entre duas vertentes. Os animais são sim, a gente tem direito de fazer teste porque eles são as nossas presas, e caso a gente não usasse eles, vamos dizer assim, outros animais usariam porque é assim que a natureza funciona, ou os animais são inocentes e não tem nada a ver e provavelmente não vão ganhar nada com o que a gente está fazendo com eles. Logo, a gente tem que deixar eles de fora. De certa forma, nenhum nem outro está errado, mas também não está certo. É um ponto de vista apenas. Tanto por esse lado aqui, bom, a natureza é fria, gente, e também é bem apática ao que vive nela. Você, bom, ou é predador ou é presa. E nesse ponto aqui, também não está certo nem está errado. Porque se você não testasse em animais, existem até testes feitos de formas artificiais e meio teóricas, mas não são muito efetivos comparados aos testes em animais. Então você teria que testar em pessoas, mas talvez até testes em pessoas, mesmo que vocês tenham todos aqueles protocolos que, por exemplo, organizações de saúde de muitas nações obrigam as empresas a terem caso queiram realizar testes em pessoas, passam a ter porque tem todas aquelas coisas com os nossos direitos humanos e também por proteção de cobaias. Bom, caso apareça mais gente para comentar aí, o que você acha? Os animais são nossas cobaias ou são inocentes e deveriam ser apaziguados de nossos processos científicos? Deixe aí nos comentários que eu queria ver uma discussão legal aí embaixo. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado dessas duas ideias que eu quis passar hoje aí. A primeira, apesar de, além de não ser muito extrema, eu acho que a gente poderia começar a já adaptar ela, porque revelar e fazer com que as pessoas sejam mais naturais faria muito bem para os, por exemplo, os padrões de beleza irrealísticos que nós temos hoje devido a coisas como filtros de Instagram, modelos de Instagram que vivem realmente só pela aparência delas, ou modelos no geral, né? Já que, bom, como o ganha-pão deles é a aparência, eles têm a aparência irreal que exigiria tempo irreal de uma pessoa que trabalha ou precisa fazer outra coisa do tempo dela. Então faria muito bem pra gente em todo o quesito até mental, social e, claro, diminuiria o rancor das pessoas entre si, o que é sempre bom. Já o segundo é mais uma discussão, e caso a gente parasse, por exemplo, de realizar testes em animais, aí realizaríamos testes em pessoas, o que talvez sugeriria outra discussão. Quem seria o teste? A cobaia. Seriam, por exemplo, pessoas que se ofereceriam em troca, por exemplo, de dinheiro ou até proteção do Estado? Ou seriam, por exemplo, pessoas, não sei, que seriam condenadas, por exemplo, aqui no Brasil não tem, né? Mas se você pegar em outros países que tem condenação à morte, poderiam, em vez de condenar a pessoa à morte, poderiam condenar pessoas a serem cobaias científicas. Talvez assim até contribuindo para algo melhor. Mas isso são todas ideias para futuros vídeos. Ou então talvez você discutam aí embaixo. Também quero saber o ponto de vista seus. E lembre-se sempre, o amor e o ódio nos levam pelo mesmo caminho. Bom, vou ficando por aqui. Até semana que vem.